pensar, como as duas palavras nos fazem pensar, moner tem a ver com mono, tem a ver com uno, né? E siner tem a ver com algo cooperativo, algo em que as duas partes se relacionam. Então, a partir daí, nós temos a visão monergista da salvação e a visão sinergista da salvação. O que vem a ser a visão monergista? Como nós temos aí projetado pelo slide, monergismo é uma bênção redentora adquirida por Cristo para aqueles que o Pai lhe deu. Gostaria de dividir aqui 3 pontos dessa frase. Primeiro, é uma bênção redentora. Bênção não é obrigação, bênção é presente. Bênção é algo dado a dispor daquilo que o sujeito tem ou aquilo que o sujeito é. Então, esse é o primeiro ponto importante. É uma bênção redentora. Segundo, adquirida por Cristo. Nós comentamos isso lá na introdução, quando falamos sobre soteriologia, que uma das bases para nós falarmos de soteriologia bíblica é falarmos que o homem é imerecedor e que Cristo, ele toma para si a culpa que o homem tem e adquire a bênção para este homem ao qual é alvo da sua graça. E a terceira coisa dessa frase é para aqueles que o Pai lhe deu. Há 2 textos que nos fazem pensar claramente sobre essa questão, que é 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, carta de Pedro, 1 capítulo 1, versículo 3. Nos diz assim o trecho: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja que bendito é o Pai, que por sua vontade e sua misericórdia, nos gerou para uma viva esperança. Veja o que Jesus diz em João capítulo 6, versículo 37. João capítulo 6, versículo 37, fala: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E o versículo 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aquele que me deu, eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Então veja que a ação de dar não é do homem com Deus, mas de Deus com Cristo e o homem. É Deus quem dá a Cristo, note a ordem do versículo, todo que o Pai me dá virá a mim, o Pai dá, e aí o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Então é por isso que nós falamos que a visão monergística de salvação é uma bênção redentora adquirida por Cristo para aqueles que o Pai lhe deu. Continuando, cadê o slide, Amós? Obrigado. Ela comunica aquele poder na alma caída, pela qual a pessoa que deve ser salva é eficazmente capacitada a responder ao chamado evangelho. Note aqui que ela comunica poder, na visão monergística, a comunicação de poder a uma alma caída. Aqui nós já estamos começando a falar um pouquinho sobre depravação total. Parte-se do princípio que aqueles que não estão em Cristo estão mortos em sua ofensa e pecado. Logo, não são capazes de voltar-se por si mesmo ou contribuir ou colaborar para a sua própria salvação. Outros 2 textos que nos ajudam a entender isso é João capítulo 1, versículo 13, onde o evangelista diz, os quais, desde o versículo 12, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E o versículo 13 completa o 12, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Atos capítulo 13, versículo 48, diz sobre aqueles que eram salvos. Fala assim o versículo 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Note, então,
que não foram todos que ouviram que foram salvos, mas todos que estavam ordenados para a vida Isso. eterna. Alguém? Parece que alguém ia comentar alguma coisa. Não? Ok. Então, veja que há uma ação divina que parte para uma necessidade humana. Ela, ou seja, essa bênção redentora, é aquele poder sobrenatural de Deus, somente pelo qual nos é concedido a capacidade espiritual para cumprir as condições do pacto da graça. Então, veja que nós já também estamos falando de perseverança dos santos. Esta graça redentora, essa bênção redentora, não apenas salva o homem, mas dá a ele toda a possibilidade de continuar salvo, né? Isto é, para apreender o Redentor por uma fé viva, para se chegar ao termo da salvação, se arrepender dos ídolos e amar a Deus e o mediador supremamente. Então, essa é a visão monergística de salvação de maneira ampla. Quando a gente olha para a visão sinergista, a visão sinergista vai dizer que há dois agentes eficazes na regeneração. Veja que o monergismo fala que há um agente eficaz na salvação, que é Deus. Deus é o agente eficaz da salvação. No sinergismo, há dois agentes eficazes da regeneração. Isto é, a vontade humana e o Espírito Divino, que de maneira estrita cooperam. Logo, o homem não é salvo se não o quiser, mesmo que Deus queira salvá-lo, ele não será salvo, porque a salvação é sinergista. Para essa visão, sustenta que a alma não perdeu, e aí a gente tem que lembrar lá da visão pelagiana, que passa um pouco pela visão arminiana, né? Sustenta que a alma não perdeu na queda toda a inclinação para a santidade, nem todo o poder de buscá-la sob a influência dos motivos ordinários. Ou seja, nós estamos dizendo aqui no sinergismo que o homem não está totalmente morto. Ele está muito morto, mas não totalmente morto. E vocês verão que, do ponto de vista calvinista, isso é anti-escriturístico, porque a Escritura diz que os homens estão mortos em suas ofensas e pecados. E quando a gente fala de condição de morte, a gente não fala de meio morto. A gente fala ou de morto ou de vivo. Você não chega numa pessoa que perdeu um parente e pergunta assim, olha, o seu parente estava meio morto? Não. Quando você vai a um velório, a pessoa está completamente morta. A mesma linguagem é utilizada quando falamos de salvação. O homem está completamente morto na visão monergística. Já na visão sinergística, o homem está parcialmente morto. É o que o Amós comentou aí como depravação parcial, que é um dos primeiros pontos do arminianismo. Continuando, nós temos aí um pouco sobre a visão de homem, a visão da graça e a visão do evangelho. Pode ir para o próximo slide, por favor, Amós. Aqui nós temos sobre a causa, qual é o princípio da salvação. Do ponto de vista sinergista, veja que a fé é causa da regeneração. Por que do ponto sinergista a fé é causa da regeneração? Porque do ponto de vista que o homem e Deus cooperam, o homem crê e aí então Deus o salva. A fé e as afeições por Deus são produzidas pela velha natureza, ou seja, mesmo alguém que está morto em ofensa e pecado é capaz de, em algum momento de sua vida, por conta própria, voltar-se para Deus e querê-lo, e querer servi-lo, e querer adorá-lo. Deus e o homem, para a visão sinergista, trabalham juntos para produzir um novo nascimento. E como é que é essa visão do ponto de vista sinergista? A graça de Deus nos leva até uma parte do caminho da salvação, e a vontade não regenerada do homem deverá determinar o resultado final. Aqui a gente já pode começar algumas implicações. Se a graça de Deus o leva até uma parte do caminho, cabe ao homem se responsabilizar pelo resto. Se o homem não se responsabiliza pelo resto de maneira plena, o que acontece? Ele perde a sua salvação. É por isso que na visão arminiana não há a garantia da salvação. Na visão arminiana, qualquer crente pode deixar de ser crente desde que não cumpra a sua parte do caminho. No sinergismo, Deus está esperando avidamente pela vontade do pecador. Deus até pode salvar, mas ele quer salvar, mas ele não vai salvar. Ele está esperando
que o pecador volte-se para ele e queira ser salvo. Na visão sinergista, as pessoas da Trindade têm objetivos conflitantes. Por quê? Quando a gente falou isso lá no nosso primeiro encontro, falar de salvação é falar de uma ação trinitariana. É falar de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo em comum acordo para salvar o homem. Na visão sinergista, há um conflito. Por quê? O pai elege uma pessoa em particular. O filho morre pelas pessoas em geral, que é a ideia da expiação geral, né? Jesus morreu por todos os homens, independente quer creiam, quer não. O filho morre pelas pessoas em geral e o Espírito Santo aplica a expiação condicionalmente. Então, há um conflito, porque o pai elege uma pessoa. Jesus não morre só por essa pessoa, Jesus morre por todas as pessoas. E o Espírito Santo tem que esperar que essa pessoa que o pai elegeu, que o filho morreu, decida receber a salvação, né? Ou, como está aí no slide, exercer seu livre-arbítrio autônomo, que é um tema que a gente vai retomar um pouco hoje também. E o último ponto, dentro das causas da regeneração, a restauração das faculdades espirituais, ou seja, o novo homem que nasce, vem após o pecador exercer fé com suas capacidades naturais. Ou seja, o homem começa o processo de salvação e Deus vai ali concluir esse processo depois que ele se levanta e vai de volta a Deus. Então, a regeneração do ponto de vista sinergista é esse. Como é que o monergista, como é que esse ponto de vista vê a salvação? A primeira coisa é que, enquanto o sinergismo fala que a fé é a causa da regeneração, o monergista vai dizer que a regeneração é a causa da fé. O que significa isso? Significa que Deus atua na salvação antes mesmo de nós termos interesse em sermos salvos. Significa que a fé é dom de Deus. Significa que se Deus não agir e não intervir no meu entendimento, no meu sentimento, eu sou incapaz de voltar-me para Ele, porque estou morto em meus delitos e pecados. A fé não é produzida por nossa natureza humana não regenerada. Ela é o produto imediato e inevitável da nova natureza. Então, desse ponto de vista, eu não posso sozinho crer em Deus. A gente tem que aqui fazer uma diferença entre fé salvífica e fé racional. Existem pessoas que até dizem que creem em Deus. Isso é fé. Mas isso não significa que elas creem que Deus é o justo e justificador delas. Isso significa que elas creem em Deus. Logo, a fé verdadeira é aquela produzida pelo Espírito em nossos corações, do ponto de vista monergista. Aqui Deus, o Espírito Santo, sozinho produz a regeneração sem nenhuma contribuição do pecador. Desse ponto de vista, a experiência que temos com Deus é uma experiência extremamente passiva. Em que sentido? É que nós não temos o que oferecer. Nós não temos nada a dar a Deus, pois estamos mortos e perdidos em nossos pecados. A única coisa que nós podemos fazer é desistir de fazer, vamos dizer assim, né? Deixar a Ele, para que Ele faça aquilo que é capaz. Deus eficazmente capacita a vontade do pecador no monergismo, enquanto que no sinergismo Deus espera, no monergismo Deus atua. Deus toca e transforma o coração pecador num coração novo. Enquanto que na visão sinergista há um aparente conflito, na visão monergista há um trabalho em harmonia. O Pai elege uma pessoa em particular, Cristo morre por aquele que o Pai lhe deu, como a gente viu no slide anterior, e o Espírito, semelhantemente, aplica os benefícios da expiação ao mesmo. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atuam no mesmo propósito. E no último ponto, enquanto que no sinergismo, as faculdades espirituais são prementes, ou seja, elas aparecem e aí Deus termina, aqui não. Porque por mais que exista luz, não significa que as pessoas vão enxergar. A luz em si mesmo não é suficiente para um cego ver. Antes de um cego ver, tem que haver a restauração da visão. E é interessante porque quando a gente olha para os milagres de Jesus no Novo Testamento, é claro que os milagres são verdadeiros, né? Existe uma hermenêutica muito torta que quer dizer que todos os milagres de Jesus só eram figuras de linguagem, só eram imaginações que os apóstolos tiveram para explicar o poder de Cristo. Mas nós cremos que Jesus, de fato, curou as pessoas. Jesus deu vista aos cegos, deu fala aos mudos, fez paralíticos andarem, fez mortos ressuscitarem. A gente crê literalmente nisso. Mas há uma lição também a ser passada nesses milagres.
que seja, há uma doença que o homem sozinho é incapaz de lidar. Então, como Jesus fala em João capítulo 3, versículo 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O versículo 6 fala, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, se Deus não produz milagrosamente uma visão a um coração pecador, esse coração não vai enxergar a graça de Deus. É por isso que é tão comum nós conhecermos e vermos pessoas que até compreendem o evangelho. Até olham para a cruz e entendem que Jesus morreu, mas não sentem de maneira séria e profunda as implicações da morte de Cristo. Porque este sentir e perceber é uma ação divina, não é uma simples vontade humana. Próximo slide, por favor. Aqui a gente toca bastante no que a gente vai falar hoje, então eu não vou me aprofundar muito aqui. Na visão sinergista, de maneira resumida, o pecador, ele não precisa de cura, ele precisa de ajuda. O pecador não está morto, ele está doente. Então, o que a graça faz? A graça melhora aquilo que ele já tem, ou aquilo que ele perdeu por um momento, mas ele recebe de volta. A visão sinergista diz isso. A visão monergista vai dizer que o homem está espiritualmente morto e necessita de uma nova natureza. O homem precisa nascer de novo, ele precisa ser ressuscitado, porque espiritualmente falando, Romanos 3:11 vai afirmar categoricamente, não há quem busque a Deus, né? Então, somente Cristo pode fazer uma árvore boa produzir bons frutos. Apenas Cristo pode criar afeição espiritual em alguém que está morto nos seus pecados. Então, na visão sinergista, o homem ainda mantém bondade natural em si. Na visão monergista, o homem não tem bondade em si para buscar a Deus. Ele não pode, por si só, criar algo que o aproxime de Deus. Ele precisa da intervenção divina, porque ele está culpado tanto pelo pecado original, como pelos seus próprios pecados cometidos. Próximo slide, por favor. Eu não vou aprofundar nesse aqui, não, porque nós vamos falar sobre isso hoje, praticamente, o resto do estudo inteiro. E aí a gente vai para o último ponto que eu gostaria de destacar aqui, na diferença de sinergismo para monergismo, na questão da visão do evangelho. A visão sinergista vê o evangelho como um convite. O sinergista vai dizer que o evangelho ele é algo que está disponível para todo mundo, né? Eu convido todo mundo, e se ninguém quiser vir, ninguém vem. Se alguns quiserem vir, alguns vêm. O monergismo vai dizer que o evangelho é uma ordem. O evangelho ele é irresistível à alma do pecador que vai crer, né? Ele é eficazmente poderoso naqueles que hão de crer. E é interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente está pregando o evangelho, gente, a gente precisa muito lembrar daquela visão de Ezequiel, quando ele olha para o vale de ossos secos, né? Eu sempre, quando vou subir ao púlpito para pregar o evangelho, eu sempre penso nisso. Eu sempre penso que eu estou à frente de ossos secos, né? E se Deus não agir nesses ossos, não haverá vida. Por mais poderosa que seja a mensagem, por mais poderosa que seja o pai, por mais poderoso que seja o pregador, é apenas Deus quem dá o Espírito. E é por isso que o monergista vai dizer que o evangelho é uma ordem. Porque é o evangelho quem chama o pecador e o arranca da sua condição de pecado. Não é apenas um convite, mas é uma ordem ouvida pelo Espírito. O sinergista vai defender que Deus seria injusto se não desse uma chance igual. E é por isso que o evangelho é um convite para todos. O monergista vai dizer que não há injustiça alguma, porque a verdadeira justiça de Deus seria ele condenar todos à perdição eterna. Pois é isso que todos merecem, porque todos, na visão de homem que nós vimos anteriormente, não fala isso? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Logo, Deus jamais seria injusto se não salvasse ninguém. E é por isso que ele é misericordioso. Porque uma vez uma pessoa me perguntou isso, mas, então significa que Deus é injusto? Eu falei, olha, se houver uma pessoa no céu, uma que seja, Deus já é misericordioso e não há injustiça alguma nele, né? Então, a regeneração é um ato de misericórdia pura e imerecida. O sinergista vai dizer que a graça de Deus é conferida como um resultado da oração humana.
O sinergista vai dizer que a pessoa ora pedindo a Deus a graça e Deus dá a graça a ela. O sinergista vai dizer quem é Deus quem transforma o coração humano para que esse coração possa clamar pela graça. Em Isaías capítulo 65, versículo 1, Deus fala que um povo que não me conheceu me chamou. Porque ele mesmo fez com que esse povo chamasse a ele, dizendo, eis-me aqui. Então, é a própria graça que nos faz buscar a Deus. O sinergista vai dizer que Deus tem misericórdia de nós quando cremos, quando queremos, quando desejamos, quando aspiramos e etc. O monergista já vai dizer que desejar e buscar a Deus antes do novo nascimento é uma suposição impossível. Ele vai dizer que se Deus não agir, o homem não buscará a ele. Mesmo que ele queira, se pudesse querer, mas ele não pode. Né? Então, por isso que eu estou tentando mostrar para vocês que é uma visão que vai uma coisa ligando a outra. O sinergista vai dizer que Deus ajuda aqueles que se ajudam. Agora, o monergista vai dizer que Deus ajuda apenas aqueles que não podem se ajudar. Jesus, certa vez, disse, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Quando alguém se percebe minimamente capaz de alcançar a Deus, a graça fundamental é perdida. Porque já não há mais um Deus gracioso, mas um Deus colaborativo. Graça é Deus agir sozinho para nos buscar. E é a visão monergista. Essa visão sinergista vai dizer que não, há uma cooperação. Então, Deus ajuda quem quer se ajudar. E, finalmente, arrependimento para o sinergista é considerado uma obra do homem. Então, quando o evangelho é pregado por alguém que tem esse tipo de visão, ele entende que a pessoa tem que se arrepender. É ela quem tem que produzir esse efeito nela mesma. Já o monergista, lendo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25, vai dizer, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Veja que Paulo está dizendo a Timóteo que ele deveria ensinar e pregar àqueles que eram contenciosos, aqueles que eram atribulados dentro da igreja, mas esperar que Deus desse a eles arrependimento. Então, a visão monergista se ampara na ideia de que é Deus quem age para que o homem possa alcançá-lo. E a visão sinergista vai agir dizendo que o homem deve estender-se para encontrar a destra de Deus e juntos realizarem a obra de salvação. E aí, então, nós vamos para o nosso último slide dessa parte, que é quando nós, de fato, chegamos no assunto que nós vamos tratar daqui para frente, né? Que são os 5 pontos. Como nós comentamos na reunião anterior, né, que eu falei, os 5 pontos que nascem são os 5 pontos arminianos e há uma resposta que são os 5 pontos calvinistas. Então, nós temos um ponto que, né, enquanto o arminianismo vai defender a capacidade humana, ou como a nós colocou a depravação parcial, o calvinismo vai falar de uma depravação total. Enquanto que o arminiano vai falar de uma eleição condicional, falando de um pré-conhecimento divino, o calvinista vai falar de uma eleição incondicional, ou seja, que Deus escolheu em detrimento de quem o homem é. Nós vamos ver cada um, viu, gente, separadamente, por isso que eu não vou me aprofundar aqui. Enquanto o arminiano fala de uma expiação ilimitada, ou seja, que Cristo morreu por todos os homens, independente se crerem ou não, o calvinista vai dizer que Cristo morreu à visão de todos, mas ele morreu de maneira específica e eficiente àqueles que vão ser salvos. Daí já é uma expiação ilimitada, né? É expiação eficiente. Ela, de fato, salva os que vão te salvar. No arminianismo, há uma graça resistível, ou seja, Deus pode até querer salvar o homem, Deus pode até ter afetos por salvar o ser humano, mas se o ser humano resistir, ele será condenado, porque cabe ao ser humano decidir se vai ou não. O calvinista vai dizer que uma vez que Deus escolhe os seus, uma vez que Deus entrega o seu filho para morrer pelos que elegeu, os que hão de ser salvos, com certeza serão salvos. E aí é uma fala que um pregador calvinista uma vez falou, no céu não vai faltar ninguém. O céu tem um número exato de pessoas. Né? No céu não vai ter menos nem mais, vai ser uma perfeição de pessoas salvas. E aí elas não podem resistir. Né? Daí chamar graça irresistível. E, finalmente, por conta dessa dependência do arbítrio humano, o arminiano crê que pode haver uma perda da salvação.
A pessoa pode fazer o que eles chamam de decair da graça, né? Ela pode abandonar o evangelho e deixar de ser crente. Eu acredito que dos 4 pontos, o quinto é o que a gente tem mais conhecimento, né? É muito comum a gente ouvir gente falar assim, ah, não, mas a pessoa era crente, né? Eu era evangélico, não sou mais. É uma visão arminiana, enquanto que a visão calvinista vai entender que se Deus escolheu, se Deus expiou eficazmente, se Deus chamou com uma graça irresistível, Deus se responsabiliza de manter os que são salvos para sempre. Aquele que começou a boa obra em vós vai concluí-la até o dia do Senhor Jesus Cristo, conforme Filipenses capítulo 1. Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver esses pontos de maneira específica, né? Um por um. E aí eu vou pedir, então, para o Amós trocar o slide para a gente ir para o outro, que a gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre depravação total, que é o primeiro ponto desses 5 que nós estamos vendo aqui hoje. Está chegando o slide. Gente, daqui a pouco ele chega. Chegou aí. É comum, quando a gente vai falar dos 5 pontos, falar de que os 5 pontos são o tulipe, ou a tulipa, né, da salvação. Porque cada letra dos 5 pontos em inglês gera a palavra tulip, né, que é a florzinha aí em inglês. Total deprivation, ou total depravity, né, que é a depravação total. Bioconditional election, que é a eleição incondicional. Limited atonement, ou seja, a eleição limitada. Desculpem, é isso mesmo. Irresistible grace é graça irresistível, e perseverance of the saints é a perseverança dos santos. Então, quando a gente começar a falar, eu coloco o nome em português e, entre parênteses, eu coloco a letrinha em inglês para quem quiser aí, depois, quem gosta de acróstico, né, para poder lembrar, decora o acróstico e ainda decora, e ainda exercita o inglês aí para quem quiser. Então, hoje, pode ir para o próximo slide, a gente vai focar no primeiro ponto, que é a depravação total. De maneira direta, o que significa dizer depravação total? De maneira direta, depravação total significa dizer que todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar ou de escolher o bem em questões espirituais. E aí, aqui, a gente já precisa colocar, quebrar um mito, que muitas vezes é comum quando as pessoas vão falar de depravação total. Então, significa que ninguém, só os crentes que fazem coisas boas, significa que descrentes não podem fazer coisas boas? Errado. A depravação total não diz isso. O que a depravação total diz é que nas questões espirituais, no que diz respeito à nossa bondade em relação a Deus, nós somos incapazes de fazer alguma coisa de boa. Mas, se a depravação total defendesse que ninguém fora do cristianismo pode fazer coisa boa, a gente teria um problema lógico. Todo mundo aqui que está ouvindo, com certeza, conhece um amigo, um parente, conhece alguma pessoa que, mesmo não conhecendo Cristo, busca fazer boas ações para seus semelhantes. Né? Eu costumo dizer que existem ateus que são mais caridosos que os próprios cristãos. Né? Então, assim, a depravação total diz respeito especificamente a escolher o bem em questões espirituais. É claro que há uma implicação, que vai ser a última fala nossa aqui nessa noite, que quando alguém que não crê em Cristo faz o bem, ele não faz o bem de maneira boa. Ou seja, ele não faz o bem
tendo como princípio fundamental, que é a razão pela qual esse mundo foi criado, a glória de Deus. Ele faz isso em benefício próprio, ele faz isso para, de alguma forma, tirar a sua consciência, tirar a culpa da sua consciência, ele faz isso por N motivos que não é a glória de Deus. Então, há uma implicação, mas isso não significa que aquele seu colega da faculdade que está envolvido em ONG, só porque ele não é cristão, que ele não pode fazer coisa boa, certo? Então, vamos lá, vamos para os conceitos principais. E aí, gente, aqui, é claro que o primeiro ponto, ele é mais, uma vez que vocês já estudaram Romanos 1, 2 e 3, e por outra vez, como é um ponto que é mais consenso, eu não vou me demorar nele tanto quanto eu devo me demorar nos outros, que causam um pouco mais de dúvida. Mas se alguém tiver dúvida, quiser comentar, quiser perguntar, fique à vontade, pode falar aí, pode mandar no chat, a gente, né, dentro do que a gente está falando, pode responder, pode pegar aí o comentário. Então, vamos lá. Conceitos iniciais. Quando a gente fala de depravação total, a gente está falando do quê? Todos os seres humanos são afetados pelo pecado em todo o campo do pensamento e da conduta, de forma que nada do que vem de alguém, separado da graça regeneradora de Deus, pode agradar. Todos os seres humanos são afetados pelo pecado. Aí, se você tem alguma dúvida mais profunda sobre isso, peço que você volte 2 casas e vá lá na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro. Que lá nós falamos sobre a visão de homem e a visão de Deus, lembram? A gente falou que toda soteriologia carrega uma antropologia. Então, aí eu peço que você volte lá. Né? Mas aqui nós estamos reafirmando isso. O pecado afetou todo o campo do pensamento e da conduta, de forma que, separado de Deus, ninguém pode agradá-lo. Ninguém pode chegar a Deus e agradá-lo naturalmente. Vou dar um exemplo bíblico que ilustra bem isso. Todo mundo aqui conhece a história de Cornélio, em Atos capítulo 10? Quem não conhece aí, dá um sinal, por favor. Ou todo mundo conhece? Todos conhecem? Quem não conhece, eu peço que vá na sua Bíblia em Atos capítulo 10, né? Que conta lá a história de Cornélio. Atos capítulo 10, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. A gente vê que Cornélio era um homem bom. Cornélio fazia boas obras. Cornélio buscava, da sua maneira, ser temente a Deus. Mas veja, se a pura ação humana fosse de fato válida, por que no versículo 3 Deus manda um anjo a Cornélio e o orienta a chamar Pedro para que pregue o evangelho a ele? O que a Cornélio, a lição da história de Cornélio é que por mais bondoso, por mais religioso que alguém possa ser, sem a graça de Deus, essa pessoa não o alcança. É daqui que a gente tira a base de que obras não salvam ninguém, porque todas as nossas obras sem Cristo estão afetadas pelo pecado. Um segundo ponto que é interessante a gente destacar aqui é que quando a gente está falando de pecado, quando a gente está falando de bondade ou de maldade, qual que é o referencial que nós tomamos? O padrão supremo de bondade, ou seja, Deus. Entre nós podemos comparar, né? Nós podemos falar que existem pessoas mais boas e menos boas, ou nós podemos dizer que existem pessoas menos ruins e mais ruins, né? Nós podemos ranquear. Mas a questão do ponto 1 da depravação total é que nós partimos do princípio olhando para Deus. Eu gosto muito de um princípio que os puritanos defendiam, né? E que nós deveríamos resgatá-lo de maneira radical, é que todo pecado é pecado contra Deus. Então, se eu peco contra o meu semelhante, eu estou pecando contra Deus. Se eu peco contra mim mesmo, eu estou pecando contra Deus. Ao final, pecado é uma ofensa contra Deus. Então, quando eu estou falando de depravação total, eu não estou falando de me comparar ao meu coleguinha. Eu não estou falando de me comparar às pessoas que estão fazendo coisas ruins. Quando eu estou falando de depravação total, eu estou falando de estar à frente do padrão supremo de bondade. Quando eu estou falando de depravação total, eu estou falando de encarar o padrão divino para a alma, né, do ser humano. Assim, a gente já tem uma explicação básica que a depravação total coloca.
não somos nós quem buscamos a Deus, e sim é Ele quem age primeiro dentro de nós para levar-nos a agir assim. Eu gosto muito da história do filho pródigo, e eu acho que todo mundo aqui também deve conhecer a história do filho pródigo, né? É uma história conhecida quase que universalmente. Uma coisa que eu acho interessante é porque se por um lado o filho pródigo ele tem que se levantar e voltar para a casa do pai, quem busca esse filho na estrada não é o filho, é o pai. Se você ler Lucas, você vai ver que o pai não espera o filho chegar em casa. Ele corre ao encontro do filho. Logo, quem acolhe não é a pessoa que chega na porta, né? Não é o filho que chega à casa, é o pai que busca o filho. Então, quando nós pensamos na depravação total, nós estamos dizendo que nós não podemos voltar a Deus sozinhos. Na verdade, a depravação total nos faz pensar que nós nem queremos, do ponto de vista da nossa natureza, do ponto de vista da nossa corrupção do coração. Ainda assim, a gente já falou sobre isso, né? Quando a gente lê em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, nós lemos, porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Nós vemos que essa afirmação que Adão todos morrem, apenas torna explícito o que em Gênesis já estava claramente implícito. Veja que, quem não estava aqui nos primeiros encontros, eu peço que voltem aos primeiros encontros, nós falamos que Gênesis capítulo 3, versículo 15 e 16, é um proto-evangelho, ou seja, ali, já na queda do homem, Deus anuncia o plano de salvação. E quando ele anuncia o plano de salvação, ele está dizendo que por um homem entrou no pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Mas ele está dizendo que por meio de um homem entrou o pecado no mundo, mas por meio de um homem também a graça veio ao mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo afirma aqui, nada mais é do que uma explicitação do que no Velho Testamento, do que no Gênesis está implícito. E quando a gente fala de depravação total, nós estamos falando de incapacidade total. Vamos ler dois textos que nos apresentam isso. João capítulo 6, versículo 44. Veja João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Note o final do versículo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja então que Jesus afirma que o Pai é quem dá, como lemos no início lá, quando falamos de sinergismo e monergismo. Se o Pai não trouxer, ninguém vai chegar a ele. E aqui em Romanos nós vemos que a carne por si só nem pode querer. Não há na carne, aqui é sarx, que diz respeito a pecado, né? Uma das palavras gregas para pecado é sarx, que indica carne. Mesmo essa tendência carnal não vai voltar-se para Deus, ela vai voltar para si, ela vai voltar para longe de Deus. Então, quando a gente fala de depravação total, nós estamos falando de incapacidade total. E existe um texto que é fundamental para nós entendermos depravação total, que é Efésios capítulo 2. Eu gostaria de lê-lo com vocês. Efésios capítulo 2, uma vez que vocês já leram Romanos 1, 2 e 3, já adiantaram o trabalho, vamos dizer assim, Efésios capítulo 2 nos ajuda a pensar nisso que nós estamos estudando aqui essa noite. Efésios capítulo 2, versículo 1. Nos diz assim o texto: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, é que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Veja ainda Efésios capítulo 4, versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Estes dois textos, jovens, são importantíssimos para nós entendermos toda a aplicação do primeiro ponto, que é defendido como depravação total. Uma curiosidade de tradução é que se nós pegarmos no grego Efésios capítulo 2, nós veremos que aconteceu um spoiler no texto. Porque o versículo 1, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, no original grego se encontra no final do versículo 4. Então, no original grego, o texto começa noutro tempo, em que noutro tempo, né? Na verdade, começa, o texto original grego começa, estando vós mortos em ofensas e pecados, que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. E aí, lá no versículo 4, vai dizer, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, nos vivificou. Efésios capítulo 2, ele começa dizendo a nossa situação sem Cristo, tal como Efésios capítulo 4. Veja que há aqui uma afirmação clara. Há a afirmação que, por natureza, o que somos sem Cristo? Filhos da ira. Veja, o que somos sem Cristo? Versículo 2. Estávamos mortos em ofensas e pecados. O que diz Efésios capítulo 4, versículo 17? Estávamos entenebrecidos, separados da vida de Deus. Eu gosto muito de destacar isso, porque quando a gente define o que é vida, nós devemos definir de uma forma muito simples. O que é vida? É comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus, não há vida. Por isso que é por isso que é tão urgente a proclamação do Evangelho. Porque sem Cristo não há vida. Sem Cristo ou sem Deus, não há qualquer condição de haver verdadeira vida. Aqueles que estão sem Cristo vivem uma simulação de vida. Vivem um pedaço de vida. Porque a verdadeira vida só se encontra em Deus. Logo, o que está nos dizendo aqui é que sem Deus, nós estamos totalmente incapazes de viver. Nós estamos mortos em ofensas e pecados. Esses dois textos, juntos com Romanos capítulo 3, versículo 19 a versículo 21, ali, e o contexto, Romanos 1, 2 e 3, são a base do que nós chamamos de depravação total. Próximo slide, por favor. Aí nós fazemos uma pergunta. Quando nós falamos que há depravação, essa depravação é total ou absoluta? E aí você pode dizer, Johnny, você está falando a mesma coisa. Não, nós não estamos falando a mesma coisa. Se nós falarmos que alguém é completamente depravado, nós estamos dizendo que essa pessoa é o mais depravado possível. Ou seja, quando nós estamos falando de depravação absoluta, nós estaríamos falando que essa pessoa alcançou o máximo da sua corrupção. Quando nós falamos que uma pessoa é totalmente depravada, nós estamos falando de essência. E é por isso que depravação total não é questão de grau, mas é questão de princípio. É por isso que o Sproul ajuda muito a gente quando ele fala que o termo correto deveria ser não depravação total, mas sim depravação radical. E ele explica. Nosso problema com o pecado é que ele está enraizado no âmago do nosso ser. Permeia todo o nosso coração. O pecado está no âmago e não simplesmente no exterior da nossa vida. E é por isso que lemos o que lemos em Romanos capítulo 3.
Veja, então, o ideal era nós falarmos de depravação radical, e quando falamos de radical aqui, nós estamos falando de raiz. Quando nós falamos de depravação total, nós estamos falando que somos completamente, mas não absolutamente depravados. Porque, como veremos daqui a pouco, negativamente falando, o homem não é tão mal quanto poderia ser. E sempre que você assiste um jornal, sempre que você ouve uma notícia, sempre que você ouve um caso de arrepiar o cabelo, um caso de desumanidade enorme, sempre lembre-se que não significa que alcançamos o fundo do poço. E aí nós vemos a tragédia que é o pecado, gente. Eu acho muito importante vocês observarem que aqui nós estamos tratando o pecado tal como ele é dentro das Escrituras. O pecado não é um lapso, o pecado não é um deslize, o pecado não é uma falta, o pecado é uma incapacidade completa. É assim que as Escrituras tratam o pecado. Os puritanos, eles costumavam bater tanto nesse conceito de pecado, porque eles entendiam que se nós não entendermos o que somos sem Cristo, jamais poderemos dar valor ao que somos com Cristo. E sem Cristo nós somos isso. Nós somos sujeitos que, de mal, como há um hino nosso cenário, né, que fala que o mundo em seu pecado, de mal vai a pior. Então, quando nós falamos de depravação, estamos falando de depravação radical, estamos falando de uma depravação em princípio, não em grau. Próximo slide, por favor. E aí, é esse mesmo? Só para conferir, né? Não pulou, não. Isso, é esse mesmo. E aí nós vamos para um conceito que muitos de vocês já devem ter usado aqui direto ou indiretamente, mas que não é um conceito que existe com esse nome dentro da Bíblia. A expressão pecado original foi cunhada por Agostinho, né? E quando Agostinho cunhou esse termo, lá na sua obra do Espírito e da Lei, ele teve como base a palavra de Deus. E Salmo 51:5 diz o quê? O salmista lá vai falar, né? Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, quando a gente fala de pecado do ponto de vista bíblico, nós podemos usar esse conceito que Agostinho sintetizou da seguinte forma: a pecaminosidade marca cada um desde o nascimento, na forma de um coração inclinado para o pecado, antes de quaisquer pecados de fato cometidos. Logo, não existe inocência, não existe um ser que nasce puro, né? Como a gente costuma olhar para as crianças e dizer, as crianças... Não, elas já têm um coração pecaminoso. Alguém aqui pode me perguntar, John, então você está dizendo que um recém-nascido, se morre, é condenado? A resposta que eu dou é não sei. Eu realmente não sei. O que eu sei é que as Escrituras dizem que desde o nosso nascimento nós estamos inclinados para pecar. Desde que tomamos forma neste mundo, nosso coração está corrompido. E aí, por que precisamos dizer isso? Porque nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Não podemos inverter a ordem dos fatores. Né? Numa visão pelagiana, por exemplo, o Pelágio ia defender que nós somos pecadores porque nós pecamos. Já uma visão como a que temos nas Escrituras vai dizer que é o contrário. A nossa essência foi manchada pelo pecado. E se a nossa essência foi manchada pelo pecado, as nossas atitudes serão pecaminosas. Eu gosto dessa frase do Pascal, porque quando a gente pensa nisso, às vezes dá um nó na cabeça da gente, mas eu acho interessante porque ele diz, a doutrina do pecado original parece uma ofensa à razão, mas, uma vez aceita, ela faz total sentido com toda a condição humana. Então, por mais que falando a gente fique assim, será mesmo? Quando a gente crê e entende, conforme as Escrituras ensinam, ela faz total sentido. Próximo slide, por favor. Aí eu uso um trecho, né, do Catecismo Maior de Westminster, que eu acho que ele sintetiza muito bem, que ele diz, o homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação, de sorte que o homem natural, inteiramente avesso a este bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. E aí a pergunta que eu já respondi, o homem mesmo sem Cristo pode fazer o bem? Ele pode fazer o bem moral, ele pode fazer o bem religioso,
né? Ele pode realizar o bem social. Então, ele pode fazer o bem moral, o bem religioso externo e o bem social. Mas isso não significa que ele está sendo menos pecador. Isso significa que, sem Cristo, todos nós somos pecadores. Veja que a afirmação termina dizendo que o homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Próximo slide, por favor. E aí nós chegamos num ponto que é nefrálgico, é muito importante aqui, que é a questão do livre-arbítrio a partir da depravação total. Nessa tradição reformada, que a gente pode traçar aí de Agostinho, né, após nas escrituras, e depois em Agostinho, e aí alcança Lutero, Calvino e todos os reformadores, eles sempre falaram de livre-arbítrio de duas formas. Eles falam de livre-agência e de livre-arbítrio. Livre agência significa, nas palavras de J. I. Parker, marca dos seres humanos como tais. Todos os seres humanos são agentes livres, no sentido de que tomam suas próprias decisões a respeito do que fazer, escolhendo o que lhe agrada à luz de seu discernimento do que é certo e errado e das inclinações que sentem. Então, quando a gente lê as Escrituras, a gente vai ver que depois do Éden, o homem continuou fazendo decisões. Ele continuou sendo responsável por fazer decisões corretas. Mas isso não significa que ele as consegue. Por quê? Porque aí nós vamos para o livre-arbítrio. E quando a gente fala de livre-arbítrio, dentro das escrituras, nós estamos falando dessa capacidade de escolher de todas as opções morais a melhor que é oferecida. E nesse sentido, como nos diz Romanos capítulo 6, versículo 16, na queda, nós perdemos essa capacidade. Veja o que diz Romanos 6, versículo 16. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça com a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Veja que a Escritura está dizendo que antes de conhecermos a Cristo, somos escravos do pecado. Então, esse livre-arbítrio defendido pelo humanismo, por exemplo, não existe. Porque entre fazer o bem e agradar a Deus, e entre fazer o mal e se afastar de Deus, o homem sempre escolherá sem Cristo fazer o mal e se afastar de Deus. E aí eu volto a dizer aqui, veja como eu coloquei. Eu não estou dizendo que o homem está escolhendo entre o bom e o ruim. Estou dizendo que ele está escolhendo entre agradar a Deus e não agradar a Deus. E nesse sentido, nós não temos livre-arbítrio. Nós somos escravos do pecado ou escravos da justiça. E aí, então, é importante entender essa diferenciação. O J.I. Parker vai dizer, né? A verdade sobre a livre-agência e sobre Cristo libertando o escravo do pecado, do domínio do pecado, pode ser mais claramente expressa se a palavra vontade for eliminada e cada pessoa diga: eu sou agente livre e moralmente responsável. Todo ser humano é agente livre e moralmente responsável. Eu estou com uma faca na mão. Eu sou obrigado a esfaquear alguém? Não. Eu tenho a livre ação moral de escolher se eu faço isso ou não. Mas, isso é dizer uma coisa. Outra coisa é dizer que eu sou escravo do pecado e que Cristo deve me libertar. Eu sou um ser degenerado que tenho unicamente em mim a escolha contra Deus até que Ele renove meu coração. Então, quando a gente fala de moralidade, quando a gente fala de responsabilidade do ponto de vista calvinista, a gente está falando de uma livre agência. A gente está falando que todo ser humano é responsável, sim. Romanos capítulo 1 deixa isso muito claro. Mas isso não significa dizer que o ser humano é perfeitamente capaz de escolher entre Deus e o pecado. Isso a gente perdeu porque a gente já escolheu, né? Lá no Éden a gente escolheu ouvir a gente mesmo. E aí a gente vai ver isso daqui a pouquinho como implicação desse ponto. Pode ir para o próximo slide, por favor. Agora
Agora, como a gente pode pensar, né? Vamos considerar a depravação total do não e do sim. Então, vamos considerar negativamente. O que não quer dizer depravação total? Primeiro, depravação total não quer dizer que o homem está inteiramente privado da consciência. Vamos ler Romanos capítulo 2, versículo 15. Nos diz o texto assim: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Mesmo o homem completamente radical, vamos ao termo mais adequado, né? Mesmo o homem radicalmente depravado possui consciência, uma consciência que o culpa. Por que existe culpa entre os não cristãos? Por que quando nós assistimos um jornal e vemos uma notícia, mesmo não cristãos se revoltam? Porque nós temos pessoas que, mesmo não sendo salvas, se colocam contra a injustiça, se colocam contra a maldade desse mundo. Porque ainda existe uma consciência que testifica que há algo errado. Só que não significa que essa consciência salva. Essa consciência, que é o meio que a lei usa, né? Ela condena o homem, ela o torna culpado, mas não o inocenta. Mas não significa dizer que o homem é ingênuo, ele possui consciência. Então, depravação total não quer dizer que o homem está inteiramente privado da consciência. Segundo, depravação total, depravação radical, não significa que o homem, por natureza, está destituído de todas aquelas qualidades que são louváveis segundo os padrões humanos. Lá em Marcos capítulo 10, no versículo 21, Marcos capítulo 10, versículo 21, nós lemos, Jesus, aqui ele está falando com aquele jovem rico, Jesus, olhando para ele, amou-lhe e disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Jesus fala, olha, você consegue fazer muita coisa, mas te falta o fundamental. Então, dizer que o homem é radicalmente depravado não significa dizer que, por natureza, está destituído de toda a qualidade louvável. Né? Não é isso que a depravação radical, a depravação total afirma. Terceira coisa, dizer que o homem é radicalmente depravado não é dizer que o homem está disposto, por natureza, a toda forma de pecado. Então, o que tem a ver aí com o último ponto, né? Quando nós estamos falando que o homem é radicalmente depravado, nós estamos dizendo que ele vai pecar de todas as formas possíveis e imagináveis. A gente está dizendo que ele vai pecar. Ponto. Quarto ponto, dizer sobre depravação radical não é afirmar que os homens são, por natureza, incapazes de se comprometer em atos que são extremamente conformes à lei de Deus. Veja o que diz Romanos capítulo 2, versículo 14. Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Veja que aqui está dizendo que mesmo quando pessoas que não conhecem a Cristo fazem algo de conformidade com a lei de Deus, não significa que eles estão sendo bonzinhos. Significa que eles estão agindo de forma a tornar-se lei para os outros. Ou seja, quando alguém faz uma coisa boa, é testemunho para as outras pessoas que não fazem uma coisa boa. Mas isso não significa que ela está mais perto de Deus. São coisas distintas. E, finalmente, dizer a depravação radical não é dizer que os homens são tão corruptos quanto podiam ser. Veja o que nos diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. 2 Timóteo 3 e 13 diz, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Os homens não são tão corruptos quanto podem ser. E é por isso que a maldade humana não nos deixa de surpreender, de nos entristecer e de nos escandalizar. Porque quando você olha para grandes ícones da maldade, vamos pensar aqui num Hitler, por exemplo, a gente acha que o Hitler é o ápice da maldade, né? Um sujeito que levou uma nação a tomar decisões cruéis contra uma determinada etnia. Mas Hitler não foi tão mal quanto podia, do ponto de vista da depravação radical. Nenhum de nós é tão mal quanto poderíamos ser, porque nós estamos falando de princípio e não de grão. Por favor, o próximo slide. Então, o que nós podemos dizer quando nós falamos de depravação radical? Podemos dizer
que a depravação radical significa dizer que o pecado permeou cada faculdade do ser humano, assim como uma gota de veneno permeia cada molécula de um copo de água. Se eu pegar um copo de 800 ml, 600 ml, igual o que eu tenho aqui na minha frente, pingar uma gota de veneno, apenas uma gotinha, bem pequenininha, e te oferecer esse copo com água, você beberia? Eu não beberia. Porque o que importa não é a quantidade de água, mas sim o teor de potência de morte do veneno. E o pecado é o maior veneno do mundo. Uma gota é capaz de tornar qualquer condição extremamente condenável. Então, quando nós dizemos de depravação radical, nós estamos dizendo que o pecado permeou cada faculdade do ser humano, assim como uma gota de veneno permeia cada molécula de um copo d'água. Veja, o homem está depravado na mente. Vamos ler Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ele é mau no coração, Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Nos afetos, veja João capítulo 3, versículo 19. João capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não vem a luz, desculpem. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Veja o que diz Tito capítulo 1, versículo 15, quanto à depravação da consciência. Tito capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Hebreus 10, 22 fala que para chegarmos a Deus com uma consciência limpa da maldade. E Salmo 58, versículo 3, lembra que nós estamos também depravados nas nossas palavras. Salmo capítulo 58, versículo 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram falando mentiras. Então veja, as escrituras nos dizem que mente, coração, afeto, consciência, discurso, tudo foi corrompido pelo pecado. Essa é a grande tragédia que nós temos que enfrentar continuamente, de que o mundo, em seu pecado, de mal vai a pior. Então, para nós finalizarmos, vamos às conclusões do que nos traz o conceito de depravação radical. Por favor, próximo slide. Primeira implicação que nós encontramos é que Deus, e aí aqui eu estou lembrando que a gente estudou lá no primeiro encontro, Deus fez do primeiro homem representante de toda a posteridade. Lembra o pacto das obras, Adão e Deus? Do mesmo modo que ia fazer de Jesus o representante de todos os eleitos. É isso que nós vemos em Romanos capítulo 5, versículo 15 a 19. Segunda implicação, que tem a ver com a depravação radical, a árvore do bem e do mal possivelmente era uma questão. Eu acho muito legal esse comentário. A árvore do bem e do mal possivelmente era uma questão, onde buscava-se saber se Adão deixaria que Deus lhe dissesse o que era bom e mal, ou procuraria decidir isso por si mesmo, desconsiderando o que Deus havia dito. E aí, né, nós conversamos sobre isso, do posso pecar e posso não pecar, lá no encontro anterior. E aí, as três implicações, né? O homem naturalmente não pode sujeitar-se à lei de Deus, então não adianta alguém que não tem Cristo pegar as Escrituras e dizer assim, a partir de hoje eu vou obedecer a Bíblia. A partir de hoje eu vou ler a palavra e vou obedecer. Sem Cristo, isso é impossível. A depravação radical nos faz lembrar a quem já é salvo, quão precioso é o Espírito Santo em nossas vidas, porque é ele quem nos capacita a obedecer a palavra. Segundo, a condição da pessoa sem Cristo é de morta.
Romanos 5 e 12 afirma categoricamente. Romanos capítulo 5, versículo 12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não há condição espiritual naquele que não conhece a Cristo. Há morte, não há vida. E, finalmente, aqueles que não conhecem a Cristo, nós, sem Cristo, não compreendemos as coisas espirituais. Nos dias 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, de maneira geral, quando falamos de depravação radical, estamos falando de que sem Cristo estamos mortos em nossas ofensas e pecados, incapazes de obedecer a Deus, incapazes de entender quem Deus é e o que a graça significa, e estamos no mesmo movimento que os nossos pais, Adão e Eva, fizeram, fugindo da presença de Deus. É por isso que entender a depravação radical é entender o quão poderosa é a graça e o quão poderoso Deus é, quando transforma um Jonathan, que estava fugindo, que estava distante, que odiava a Deus e tudo que Deus significa, em alguém que pode amá-lo, adorá-lo e gozá-lo para sempre, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse é o primeiro ponto. E desse, nós caminharemos para os próximos. E aí eu fiz um pequeno cronograma, pode ir para o último slide, que é para onde nós iremos. No dia 17, né, daqui 15 dias, porque dia 10 é comemoração de um ano do PG, nós vamos falar sobre os outros dois pontos, eleição incondicional e expiação limitada. E, finalmente, no dia 24, nós terminamos essa série de estudos, onde nós vamos falar de graça irresistível e perseverança dos santos. Que o Senhor Deus possa esclarecer nossos corações, que Ele possa aclarar as nossas mentes, para que sejamos gratos àqueles que já conhecem a Ele e são conhecidos por Ele, como fala em Gálatas, né? Que saímos dessa condição e hoje vivemos na graça de Deus. E se alguém aqui está ouvindo ainda e não teve essa compreensão, que o Senhor abra o seu coração para que você possa encontrá-lo em tempo oportuno. Que Deus nos abençoe. Passa a palavra para o nosso irmão dirigente. Amém. Foi bastante coisa, né, gente? Mas eu creio que o Senhor usou a vida do Jonathan para estar trazendo a palavra aos nossos corações, e eu espero que cada um saia daqui edificado, tenha tirado proveito da palavra, porque a palavra ela nunca volta vazia, né? O Senhor sempre usa a palavra para preencher algo, para trazer mudança, e creio que vai continuar fazendo assim, né? Desse restante de estudo. Até que o Senhor tenha nos sustentado, eu creio que vai permanecer assim até o fim. Vamos estar passando por um momento de pedido de oração. Caso alguém tenha, pode ficar à vontade. Logo após a gente estará orando, e depois vamos estar abrindo um momento para bate-papo, para caso haja perguntas, haja dúvidas. O Tiago, hoje ele não pôde participar, mas pediu que a gente estivesse orando pela vida do tio dele. Acho que ele sofreu um AVC, algo assim, está internado, estava lá com ele mais cedo. Então, ele pediu que a gente estivesse lembrando da vida dele, né? Lembrando da família, que a gente possa estar lembrando em nossas orações da vida dele. Essa galera que tem sido muito abençoada, João, porque geralmente nos momentos de oração, ninguém nem pedido de oração tem. Então isso é muito bom, né? É um sinal que as coisas estão indo muito bem. É aquele famoso, né? São os mesmos. É sempre os mesmos. É sempre os mesmos. O pessoal nem fala mais. Real. O de sempre. É o de sempre, isso aí, ó. O que eu tenho a pedir é salvação de almas, né? Salvação de almas, que seja fazendo a sua obra na vida das pessoas ao redor do mundo, né? Que venha chegar um número exato. Que todos venham ouvir a palavra, que aí ele volta. Seja assim. Amém.
Pegando isso que o Anderson disse, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque quanto mais a gente trabalhar em prol do reino do Senhor, mais próximo fica a vinda dele, né? Se não há mais pedidos, Anderson, você podia estar orando para a gente concluir esse momento? Claro. Tô orando, então. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais uma noite, Pai. Estamos aqui em Tua presença, Pai. Agradecidos por mais um PG que foi concluído, para Tua honra e Tua glória, Pai. Aprendemos mais sobre a Tua palavra, sobre os conceitos que a Tua palavra traz, que a Tua verdade traz. E por meio do que o Jonathan trouxe, por meio da Tua palavra, a gente consegue entender que não temos poder de nos salvar, que não há modo que a gente encontre salvação, a não ser que o Senhor permita que a gente venha ser salvo. E isso tudo é graça. É um favor imerecido. A gente não merece, a gente não consegue buscar, a gente não consegue achar. Mas o Senhor, de bom grado, olha para nós e por algum motivo do qual não entendemos, o Senhor deseja que a gente venha ser salvo. E somos gratos a isso por Ti, Senhor, porque e se aqui estamos, e se somos salvos pelo Senhor, isso é mais do que motivo de estar feliz. E isso demonstra e faz a gente sentir que o Senhor nos ama muito. Obrigado, Pai. Cada um que está aqui presente, que você menciona a vida de cada um, e que o PG venha estar transformando vidas, fazendo que a gente se sinta mais cativado na tua palavra, e que mais e mais pessoas venham conhecer a tua palavra por meio do PG. O PG venha ser uma forma para edificar a tua igreja, Pai, e glorificar o teu nome. Senhor, obrigado também por mais um dia de vida, cada um aqui. Nós não merecemos, mas aqui estamos. Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos a Ti que seja salvando mais almas para a Tua honra e para a glória, Pai. Que nós venhamos esse instrumento nas Tuas mãos. Que o Teu Evangelho venha a ser pregado, Pai. E que todas as nações venham conhecer da Tua palavra. E que então, que venha o fim. Pai, obrigado por tudo que tens feito e vais fazer. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. É isso que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Galera, muito bom ter a presença de vocês. Hoje muita gente tinha compromisso, não pôde estar participando, mas muito bom ter vocês aqui com a gente, participou. E lembrando, semana que vem a gente vai estar continuando esse estudo, então reforço o convite. Ah, não, semana que vem não. Semana que vem vai ser... Daqui A 15 gente vai dias. estar comemorando. E até acostumei chegar aqui sempre no final e falar, semana que vem a gente vai estar continuando o estudo. Mas na semana que vem a gente vai estar comemorando um ano que a gente tem se reunido. E eu espero que você que tem feito parte desses momentos esteja aqui com a gente. Vai ser um culto de gratidão, louvor ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. E lembrando, a partir de segunda a gente vai começar uma nova semana de oração. Os grupos serão redivididos, então a gente vai estar lançando a lista lá, tá? Para quem quiser participar. Então é isso, gente. Agora é um momento que a gente sempre deixa para um bate-papo, para caso haja dúvidas, alguém queira perguntar, o John está aí à disposição para estar respondendo. Então é isso, galera. Eu já vou perguntar aqui em relação ao slide. Vou mostrar para nós, hein? Vai ter. Vai mandar o slide para a gente? Deixa nós baixando. Ah, sim, beleza. Por mim, tudo bem. Pode compartilhar à vontade. Também é... Não pode falar. Pode. É que eu lembrei do... me explicou bem a parte que, assim, quando Jesus acho que tem Mateus, que quando Jesus ele chega para os homens e fala qual dentre vós que seu filho pede um pão, você dá uma pedra, ou qual dentre vós que teu filho pede um peixe, você dá uma cobra. Aí vocês mesmos sendo maus sabem dar coisas boas aos seus filhos.
Aí eu ficava tipo assim, tá, mas então quer dizer que há bondade no homem? E se eu consegui entender um pouco mais de que é possível do homem fazer obras não, né? Fazer coisas boas, digamos. Pode falar, Estherzinha, você queria falar aquela hora? É porque a mensagem me lembrou bastante a do Amós de semana passada, porque foi o mesmo assunto, né? Aí foi tipo um complemento, juntou as duas, assim, ficou bem complementado. Ficou muito interessante. E eu também estava pensando na parte da consciência, e se eu não me engano, a gente teve umas lições daquela geração há um tempo atrás que falou sobre isso, eu esqueci como é que é a palavra, as promulgações de Deus através das coisas, sabe? Aí, tipo, através da consciência, através da natureza, através da lei, e depois através da palavra viva que é o Senhor Jesus Cristo. Aí eu lembrei, achei muito interessante.